dia! Olha o nosso Super Esporte ao vivo aí na sua telinha, segunda-feira, 14 de setembro de 2015, dia da gente falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com o Corinthians isolado na liderança. O Timão venceu o Joinville em Itaquera e ainda viu o Atlético Mineiro e o Grêmio tropeçarem nesse domingo. O Galo ficou no empate no clássico contra o Cruzeiro e o tricolor gaúcho perdeu para o São Paulo, que venceu bem em Porto Alegre e segue vivo na briga por uma vaga no G4. O Palmeiras também fez o dever de casa e bateu o Figueirense no Allianz Parque. E o Santos visitou a Ponte Preta e acabou derrotado em Campinas. O Flávio Prado, que está todo feliz com a vitória da Macaca, vai estar daqui a pouquinho aqui comigo no estúdio para falar sobre tudo isso e muito mais. A 8ª etapa do Circuito Mundial de Surf segue rolando em Trestles, na Califórnia. E o Brasil encerrou o sábado com 4 classificados às quartas de final. São eles Adriano de Souza, Gabriel Medina, Felipe Toledo e Igor Dantas continuam na briga pelo título da etapa californiana. Mas o destaque mesmo desse fim de semana ficou para o 11 vezes campeão do mundo, Kelly Slater, que aprontou mais uma. Após tentar um aéreo girando, o americano perdeu o controle da prancha, como vocês estão vendo aí, mas conseguiu se reequilibrar e seguir na onda. Apesar dele ter levantado o público com todo esse improviso da manobra, Slater acabou eliminado pelo tricampeão do mundo, Mick Fanning. Sensacional, né? Em dezembro teremos a 12ª edição do Troféu Mesa Redonda e hoje, atenção, a partir das 4 horas da tarde, você já pode votar para eleger os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2015, gazetaesportiva.net. Não se esqueçam, é só entrar lá e votar. Lembrando sempre de agradecer muito a Lux Color, a Baltec e a Kron, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Muito obrigada pela confiança. E vamos agora de Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, a Ponte Preta, do querido Flávio Prado, surpreendeu o Santos, que não perdia há 10 partidas na competição. Com a vitória, a Macaca respirou um pouquinho nessa tabela do campeonato e ainda tirou a chance do Peixe decolar no G4. A reportagem é do Adriano Dolfi. O primeiro tempo santista foi um desastre. A Ponte teve praticamente 3 chances de gol e aproveitou todas na base do bate-rebate. A primeira com Badi, após 2 defesas do goleiro Vanderlei. O segundo gol foi em outra confusão na área. Desta vez, Ferron aproveitou o rebote. 2-0 Ponte. Depois do cruzamento da direita, outra bola que acabou sobrando limpinha, desta vez para Borges fazer o terceiro. E Rafael Longini ainda diminuiu o placar. Final, Ponte 3, Santos 1. O Santos perdeu uma sequência de 13 jogos de invencibilidade na temporada e o técnico Dorival Júnior já projeta uma sequência das mais complicadas contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e o Corinthians no final de semana em Itaquera. Sabendo que teremos uma semana muito difícil, muito complicada, agravante ainda a própria Copa do Brasil na semana seguinte. Então, eu acho que todo cuidado é pouco, toda a preparação necessária. E assim como nós não ficamos aí comemorando, né, os resultados anteriores, também não temos muito o que lamentar, não. A partir de hoje, saindo do vestiário, já estamos pensando aí no jogo do Atlético e totalmente preparados para o novo momento. Querido Flávio Prado está em estado de graça. Porém, ontem ele confessou, no Mesa Redonda, que ele não estava seguro que poderia acontecer essa vitória. Ainda mais depois da derrota para o Vasco. Uma coisa rara. Bom dia, Anitta. Bom dia, amigo. Super Esporte. Eu não vi o jogo, não. É uma das coisas raras, eu não vi o jogo da Ponte, não ouvi, eu fiquei andando. Eu vou falar, não. Eu acho que quem perde do Vasco, você não perde a confiança, né? Mas, felizmente, aquela coisa que o Nelson Rodrigues, os deuses da bola estavam com a nossa nega velha, ganhamos o jogo. E o torcedor do Santos não tem que ficar desesperado nada, porque acontece mesmo, o que o Dorival falou. Foi um primeiro tempo de desastre total, a Ponte estava no sufoco, era ganhar ou ganhar, ganhou, felizmente, acho que agora deu uma aliviada, né? E o Santos tem que seguir a vida dele, é um bom time, um time ajeitado, assentado, mas acontece. E a Ponte fez uma coisa que dificilmente acontece, né? Aproveitou 3 chances no primeiro tempo e resolveu a vida. Foi um jogo especial para a Ponte e um jogo fora do padrão para o Santos. Tudo bem, está tudo certo. O Santos segue a briga dele pela Libertadores em 2 frentes e a Ponte segue a vida dele para tentar não cair. É isso aí.
Vamos seguindo aqui no nosso programa, na Arena Corinthians, com o maior público já registrado pelo clube desde a inauguração do estádio em abril do ano passado. O Timão não decepcionou e venceu bem o Joinville. O repórter Felipe Esboril tem as notícias dessa vitória. E aqui na Arena Corinthians deu Timão. 3-0 em cima do Joinville, na primeira partida do Corinthians, jogando às 11 da manhã no domingo. Você está acostumado a jogar sempre do final da tarde para a noite, né? Então você tem um tempo maior para descansar ou até mesmo para se alimentar, né? E você acordar logo de manhã e você ter algumas coisas diferentes para você comer e às vezes até para você ter fome para comer logo cedo, assim, né? Fugir e comer um pouco mais, às vezes acaba até sendo um pouco difícil, né? O pessoal, alguns jogadores aqui não sentiram bastante esse horário pela adaptação da partida, pela mudança de rotina. Eu me senti muito bem, como se tivesse jogado às 4, acho que mais pelo tempo, que nos ajudou muito. Os gols da partida foram anotados, primeiro por Malcom, que entrou logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Estava no banco de reservas e substituiu Rildo, que saiu com uma luxação no ombro. O segundo gol partiu de uma jogada pela esquerda de Wendel, fazendo 2-0. E o terceiro, contra-ataque de Wagner Love, que já havia perdido um gol feito no primeiro tempo e acabou se redimindo. Com essa vitória, a equipe do Corinthians soma a 17ª partida de invencibilidade. É muito difícil manter esse nível, sim. Inevitavelmente vai perder, mas a gente quer jogar isso o quanto mais lá para frente possível. E a outra é a torcida. Tomara que essas estatísticas aí de um número grande de invencibilidade, ela acabe batendo campeão. Essa eu vou ficar torcendo. Agora, o Corinthians foca as atenções nas 2 próximas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Neste meio de semana, em Porto Alegre, encara a equipe do Internacional e depois, no final de semana, aqui mesmo na Arena Corinthians, enfrenta o Santos. Diga, Flávio. Internacional, mas o Santos. No meio dessa invencibilidade toda, bom, primeiro que a partida anterior à invencibilidade, o Corinthians perdeu para o Santos. E no meio disso jogou 2 vezes pela Copa do Brasil com o Santos e tomou 2 bordoadas. Era bom ligar lá para Campinas e perguntar como é que se ganha do Santos, porque olha, a receita está lá. Que tapa na cara! Que isso? A receita está lá. O Corinthians está muito bem. Eu acho que o Corinthians tem toda a condição de ganhar do Internacional em Porto Alegre. O Internacional é um time irregular, é bom time, mas é irregular. E o jogo contra o Santos é um grande desafio, né? O Corinthians não consegue ganhar do Santos, impressionante. O Santos é muito veloz e o Corinthians encontra dificuldade contra o adversário assim. Vai ser um grande jogo no próximo final de semana. Aliás, gente, depois visitem lá o nosso site e quem perdeu o Mesa Redonda de ontem estava o Cássio e o Giovani, foi um programa muito legal de assistir, viu? Depois visitem lá, gazetesportiva.net. Em Porto Alegre, o São Paulo surpreendeu, quebrou a invencibilidade do Grêmio jogando na Arena nesse Campeonato Brasileiro, com gols de Alexander, o Pato, né? E Rogério, o Neymar, do Nordeste. O tricolor mostrou que segue firme na briga pelo G4. O São Paulo foi a Porto Alegre encarar o Grêmio e saiu em vantagem aos 34 minutos de jogo com Alexandre Pato, que se livrou de 2 marcadores antes de bater sem chance para Marcelo Groi. No final da partida, o tricolor paulista aproveitou bem o contra-ataque. Rogério passou por 2 e chutou cruzado no cantinho. 2-0 São Paulo. O Grêmio ainda conseguiu esboçar uma reação com Everton 2 minutos mais tarde, mas parou por aí. Grêmio 1, São Paulo 2, placar final. Tuvimos velocidade como característica física por las laderas y tuvimos un time atlético e técnico para o jogo interno. Eu creio que o plan foi bom, mas ainda mais importante foi a execução do plan. Então, todo o crédito para nossos atletas. Eu não falo publicamente das coisas que não gosto. O time sofreu ao final sem necessidade. Eu creio que temos que ter mais circulação de bola e de essa maneira sair da pressão do rival. Tem 2 coisas. A atuação de São Paulo foi extraordinária. Foi uma atuação maravilhosa, taticamente falando. Pato jogando um bolão. Ganso para variar destoou, né?
Mas duas coisas que eu tenho certeza que o Osório não gostou. Primeiro, essa falta de circulação de bola, né? Que o São Paulo tinha o jogo, ele até tentou um pouquinho, mas não conseguiu. E segundo, tomar gol depois de tomar um gol. Ele fica maluco com isso. Ele falou aqui no Mesa Redonda que ele chama os jogadores, adverte, tal. O São Paulo fez o segundo gol, jogo resolvido, toma um gol na saída. E quase tomou um gol depois desse gol do Pato. Ainda bem que o jogo terminou, né? O Fernandinho quase fez um gol. O Grêmio começou a dar uma apertada ali, aqueles 5 minutos de acréscimo foram bem longos. Mas quando o Pato fez o gol, também o Fernandinho quase fez um gol. Então o São Paulo precisa tomar muito cuidado. Ele fala, olha, depois que você faz um gol, você fica muito exposto psicologicamente e tal. Mas foi uma grande atuação do São Paulo, mas o São Paulo que não se iluda. O time vai ficar em alguns jogos, ele vai ter grandes atuações, em outros jogos ele vai vacilar, como aconteceu contra o Santos. E o Palmeiras, gente, também segue ali na luta por uma vaga no G4. Nesse sábado à noite, o Verdão fez bem a lição de casa contra o Figueirense no Allianz Parque e voltou a vencer após 3 partidas de jejum. O repórter Fernando Gavini acompanhou o jogo. O Palmeiras acabou com um jejum de 3 jogos sem vitória ao derrotar o Figueirense no sábado à noite no Allianz Parque. O primeiro gol do Verdão foi marcado por Jackson. Depois da cobrança de escanteio de Robinho, Rafael Marques desviou e o zagueiro completou para a rede. No finalzinho, Zé Roberto sofreu pênalti, que ele mesmo bateu para fechar o placar. 2-0 Verdão. Com o resultado, o Palmeiras segue coladinho na briga por uma vaga na Libertadores e ganha moral para a semana dura que terá pela frente. Jogos contra Grêmio e Fluminense, adversários diretos do Verdão. Os resultados nos jogos anteriores fez com que muitos falassem de que o Palmeiras não estava mais na briga. Eu acho que esse resultado foi muito importante para a gente encostar no pelotão da frente aí que está indo em busca do G4. Então agora é manter essa regularidade, agora é focar nos próximos jogos, como você mesmo citou, 2 jogos importantes que para a gente vai ser encarado como uma final. Flávio Prado. Que tal o Palmeiras? O Palmeiras não jogou bem contra o Figueirense, mas cumpriu. Ganhou o jogo, que era o que ele tinha que fazer, ganhou, precisava ganhar, né? Já fazia tempo que não ganhava. E vai ficar nessa briguinha aí para tentar se classificar para a Libertadores. Sobe, desce. É um ano de consolidação do time que o ano passado era péssimo e esse ano vai ser montado para no ano que vem brigar por títulos, dentro do esperado, normal. Meu querido diretor, que é palmeirense, falou que é uma sequência difícil, Fluminense, Grêmio e São Paulo. Realmente uma sequência, tirando o Fluminense, né? Agora o Grêmio, de fato, e o São Paulo, acho que menos, mas eu acho que o time, a irregularidade do Palmeiras, ela faz com que talvez o jogo difícil fique fácil e o fácil difícil. Isso é uma irregularidade. Teoricamente, a Ponte tinha um time fácil, que era o Vasco, que perdeu. E um time terrível, que era o Santos, e ganhou. Eu acho que relaxa, né? Tipo, não é normal, é irregularidade mesmo. Esse jogo contra o Figueirense foi terrível e era um jogo fácil. Então, eu acho que isso aí é normal de um time em fase de montagem. É um novo Palmeiras, né? A vida, né, Flávio? É a vida. Eu escrevi sobre isso no meu blog. A vida não é linear, né? Não. É assim, entendeu? Um dia você ganha, outro dia você perde, mas quando o time está mais estabilizado, tipo Corinthians, é difícil ser surpreendido. É mais difícil, né? Então você sabe que o Corinthians tem dificuldade com um time veloz, como o Santos, vai ser mais difícil. No outro tipo de jogo, você sabe que o Corinthians não ia perder de Joinville, era quase impossível. Então, já um time que está em montagem já é mais imprevisível. É por aí. Tá. Gente, nos outros 6 jogos desse Campeonato Brasileiro, a rede também balançou. Vamos aos gols. O Coritiba recebeu o Internacional no Couto Pereira e foi derrotado graças ao gol solitário de Vitinho já nos acréscimos da primeira etapa. 1-0 Inter. No Maracanã, o Vasco saiu na frente do Atlético Paranaense com essa bomba de Júlio César logo aos 4 de jogo. Nenê, aos 2 minutos da segunda etapa, fechou a conta, batendo pênalti. Vasco, ainda lanterna, 2, Atlético Paranaense, 0. O Flamengo foi à Arena Condá enfrentar a Chapecoense e abriu o placar com Paulinho aos 10 minutos de partida. Aos 32, o rubro-negro ampliou com Canteiros. O time da casa foi para cima e descontou com Bruno Rangel, cobrando pênalti aos 35 do segundo tempo. Mas o Flamengo soube aproveitar o contra-ataque e matou o jogo com Kaique tocando na saída do goleiro. Final, Chapecoense 1, Flamengo 3. O Clássico Mineiro em Belo Horizonte começou com o Cruzeiro abrindo o placar aos 37 minutos de partida no chute fraco de William, que o goleiro Vitor acabou aceitando. O Atlético Mineiro escapou da derrota já no fim da partida. Carlos se antecipou à zaga e deixou tudo igual no Mineirão. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro também 1.
O Avaí fez a lição de casa ao bater o Goiás na ressacada. E olha que os goianos saíram na frente com esse gol de Bruno Henrique, que o goleiro Wagner deu uma bela ajuda. O time catarinense só conseguiu a virada nos minutos finais. Aos 39 do segundo tempo, Emerson subiu no segundo andar para deixar tudo igual, 1-1. E aos 48, Marquinhos deu uma bicicleta. O goleiro Renan pegou, mas deixou a bola escapar. André Lima se aproveitou da indecisão para pressionar o goleiro goiano e a bola acabou entrando. Apesar das reclamações de falta do time do Goiás, o juiz validou o lance. E ficou assim, Avaí 2, Goiás 1. E na Arena Pernambuco, o Sport acabou com um jejum de 10 partidas sem vencer. Vitória por 1-0 em cima do Fluminense. Gol do lateral Danilo em uma bomba de pé esquerdo. Vamos ver a classificação, Flávio. Tô com mania de fazer isso agora. Vamos lá. Eu e você e eu, juntinho. Corinthians, 54 pontos em primeiro, Atlético Mineiro com 49 em segundo, o Grêmio com 45 pontos, Flamengo com 41 em quarto. Então aí temos os 4 primeiros colocados, o famoso G4. São Paulo com 41, Palmeiras com 38, Atlético Mineiro também com 38 pontos. Paranaense. Desculpa, Paranaense. Putz, eu fiz a mesma coisa nos confrontos. O Santos com 37 pontos, obrigada, Flávio. Internacional com 37, o Sport com 36. Em 11º, Fluminense com 34. Ponte Preta, Flávio, olha. Nossa, surpreendendo. Em 12º, com 31. Tá muito bom, obrigada. Chapecoense com 30. Cruzeiro, meu Deus, quem diria, com 29. Em 14º, Goiás com 28. Em 15º, Goiás também melhorou bastante. Figueirense em 16º com 27. Coritiba com 27 em 17º. Avaí com 26. Joinville com 22 e o Vasco com 19. Algum jogo que você gostaria de comentar, além do gol nicado do Avaí? Que foi mas aquela esse gol coisa... foi estranho porque não dá pra saber se foi falta ou não. O Godoy achou que foi, porque o cara cai e o André Lima sobe em cima dele. Mas o Flamengo, né? O Flamengo continua ganhando. O Oswaldo Oliveira fazendo um belo trabalho. A gente não sabe até onde vai. Mas times que estão organizados, estão trabalhando direito, tipo Palmeiras e Flamengo, eu estou torcendo a favor. Acho que esses times merecem subir, merecem chegar. O Flamengo... Não sei se vai ficar entre os melhores, mas deu uma melhorada, deu uma levantada bacana. Acho que esse tipo de sequência é embalo, isso aí acaba, né? Não vai ficar ganhando. Não sei nem se vai se classificar para a Libertadores, como não sei se o Palmeiras vai. Mas é claro que mudou, né? Uma coisa bem organizada, bem feita, acaba dando resultado, isso é muito bom. E pelo Oswaldo Oliveira, que é um cara que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e foi muito bom o Oswaldo chegar com o Flamengo e fazer o que está fazendo. Acabamos por hoje. Flávio, te vejo à noite no Gazeta Esportiva? Sim, seguramente. Eu tive que separar esse casal por um tempo, tava demais, porque, né? Tava demais. Muitos bebês. Mas estarei lá, Você não vai dançar? Vou cantar hoje. Então canta, vai, tchau. Segura. Um beijo pro meu amigo de infância, pentelho demais, Alex. A nossa história. Confira as tendências de cabelo para a primavera e verão no Você Bonita. Hoje, 12:30. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.